Olá gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo a RVCast, esse é o podcast da RV Construções e Perícias. Esse é o 27º episódio e hoje vai ser de um jeito bem diferente. Quem está acompanhando a gente lá no Instagram, nos nossos stories, sabe que a gente está num trabalho em São Paulo, a gente sempre grava no sábado e hoje a gente está ocupado, não deu para gravar o RVCast com um convidado, mas hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente, então fica aqui com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 27º episódio da RVCast, onde nós faremos aqui uma inspeção predial na prática aqui. Nós acabamos de fazer uma inspeção predial, né? Vamos falar tudo que nós fizemos nessa inspeção predial. Como o Thiago disse, nós gravamos todo sábado, como vocês sabem também. Só que hoje a gente teve que fazer essa inspeção predial aqui em São Paulo. Então, a gente, para não deixar vocês sem conteúdo no sábado, ou melhor dizendo, na segunda-feira de manhã, que esse episódio vai ao ar segunda-feira de manhã, a gente vai falar tudo que a gente fez aqui, vai falar tudo que a gente encontrou, enfim, realmente vai ser praticamente um guia para você sobre como fazer uma inspeção predial. E a gente está tá muito cansado, que desde o começo do dia a gente começou a fazer esse serviço e já são 6 horas da tarde, a gente ainda está aqui e agora paramos para gravar aqui o RVCast, então vamos lá. Então você provavelmente não vai ouvir muito ânimo assim na voz, porque a gente já está cansado antes das 6 horas da manhã, a gente já estava acordado já para esse trabalho. A gente fez, na verdade, 2 inspeções, né? A gente fez uma inspeção de SPDA e outra inspeção predial completa. Então a gente está bem cansado, mas vamos lá. Lembrando que nós estamos aqui, nós estamos num ambiente aqui, pode ser que vocês escutem o barulho do vento, aí o vento atrapalha um pouquinho, mas a gente está aqui no prédio ainda. A gente está na cobertura aqui, sentado. Exatamente na cobertura aqui, uma visão muito legal, mas também um barulho de fogos, porque tá tendo a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Então, Palmeiras está ganhando. Palmeiras está ganhando até agora, mas não vai continuar assim. Não, mentira, porque se eu falar isso e continuar assim, eu me lasco. Então, pode ser que vocês ouçam barulho de fogos, barulho de carro, mas é assim mesmo porque a gente está aqui do lado de fora. Então, vamos começar aqui falando do primeiro item. O primeiro item que nós fizemos foi uma entrevista preliminar. Então nós chegamos nos responsáveis aqui pelo condomínio e simplesmente perguntamos, olha, quais são as irregularidades, quais são as anomalias que vocês verificam aqui com uma certa frequência que te atrapalha, que você sente um certo incômodo. Então isso já ajuda a gente, porque as principais anomalias, eles já vão falar pra gente, né? A gente não vai precisar caçar todas as falhas, porque a grande parte delas, e principalmente o que mais incomoda os moradores, a gente já vai ficar sabendo nessa entrevista preliminar. Então é muito importante a gente fazer esse passo para a gente economizar um pouquinho de tempo. É legal também porque eles falam pra gente aonde eles já fizeram o reparo, né? Então a gente já sabe que ali teve um problema. É igual quando você vai no médico e você informa alguém, eu fiz determinada cirurgia ou tem alguma coisa e tal. Então a gente já sabe que ali tem uma anomalia, então a gente já foca mais um pouco nesse item aí. Então por isso que é importante fazer uma anamnese, uma entrevista ali com o proprietário da edificação. Às vezes não precisa nem ser uma falha construtiva, pode ser apenas algum incômodo que os proprietários estão tendo, como por exemplo, coleta de lixo em local indevido, né? Isso algumas pessoas nem dão a devida atenção para esse item numa inspeção predial, mas é algo que incomoda os proprietários e que deve ser anotado na inspeção predial, né? Ou, por exemplo, vagas de garagem insuficiente, dificuldade de comunicação no edifício, pichações em paredes, enfim. Vários itens aí que não precisa ser realmente uma anomalia, um problema construtivo, mas que incomodam os moradores e que é importante a gente ressaltar. Isso é muito interessante, né? Porque tem muita gente que pensa que a inspeção predial só vai falar ali dos problemas construtivos, como uma fissura ou uma corrosão, por exemplo. Mas a gente é muito mais profundo que isso, né? A gente verifica o que de fato está ali
causando algum desconforto para os usuários da edificação, e a gente vai ali tentar apresentar uma solução para cada caso. Bom, assim como a gente também não só verifica as anomalias construtivas, problemas construtivos, nós também devemos verificar a documentação desse edifício. Como, por exemplo, o regime interno do condomínio, livro de atas e assembleia. A gente deve verificar a inscrição do condomínio na Receita Federal, né, o seu CNPJ, manual de uso, operação e manutenção, plano de manutenção. Enfim, a gente tem que verificar uma série de itens também documentais que não envolvem somente ali os problemas construtivos. O plano de manutenção é importante, né, a gente verificar para verificar se está sendo feito ali as manutenções, né, preventivas na edificação, que são muito importantes em um condomínio, em um imóvel. Ver se tem um cronograma ali, né, porque se não tiver, a gente vai ter que indicar isso para o cliente, porque é de grande importância para evitar problemas mais graves. Só mais alguns exemplos de documentos que nós vemos. Nós vemos projetos, quando tem, memorial descritivo, o próprio AVCB, se ele está em dia, os selos dos extintores do Inmetro, o relatório de manutenção de extintores, relatório de inspeção anual de elevadores, conhecido como RIA, o atestado do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, né, o atestado do SPDA. Enfim, realmente são bastantes documentos aí que nós verificamos antes mesmo de iniciar a inspeção predial. É tipo verificar, eu não chamaria de exame da pessoa, eu chamaria de os documentos dela, né? Cartão. Quando a gente entra num hospital, a gente primeiro passa na recepção. Exatamente, aí você entrega ali o documento, RG e tal, e boleto. E depois você passa pelo médico. Então, primeiro é nós coletamos esses documentos. Primeiro a gente precisa, o médico precisa te conhecer e a gente precisa primeiro conhecer a edificação, né? Por isso que serve essa parte documental. Depois, nós fazemos mais uma parte antes de iniciar a inspeção predial de campo, propriamente dita, né? Que é a parte de checklist. Nós vamos anotar o responsável pela inspeção, no caso foi o Thiago e eu, a data da inspeção, o nome do edifício, o endereço, o CNPJ da edificação, responsável pela edificação, telefone, e-mail, tipologia, se vai ser residencial, comercial, industrial, o número de pavimentos, provavelmente o ano de construção, quem foi a construtora que fez esse edifício, a administradora, quem faz a administração desse condomínio, o responsável para acompanhamento. Se você perceber, a gente está montando o laudo de inspeção predial aí, né? Com todas essas informações aí, já são os itens importantes ali que a gente vai colocar no nosso laudo de inspeção predial. Por isso que a gente tem que pegar todas essas informações. E existem alguns equipamentos especiais em alguns edifícios, né? Que a gente deve anotar, por exemplo, se tem piscina. Nem todo edifício tem piscina. Tem playground, quadra, salão de jogos, brinquedoteca, academia, elevador, né? Central de ar-condicionado, gerador. Nem todo edifício tem isso. E a gente tem que inicialmente colocar para a gente não esquecer de inspecionar brevemente. Eu não sei se você está ouvindo, mas estão soltando fogos ali. Acho que foi gol do Palmeiras. Possivelmente gol do Palmeiras, porque a gente está em São Paulo e um monte de fogos, né? Possivelmente saiu o gol do Palmeiras e eu me lasquei porque eu falei que o Palmeiras não ia ganhar. É claro que vai ganhar. E qual é o próximo item que a gente faz? Estruturas. Né? Agora a gente já parte para a inspeção de campo, né? A gente já acabou de recolher aí os documentos, acabamos de fazer essa parte mais burocrática, agora a gente já parte para a inspeção de campo, né? E o primeiro item a ser analisado são as estruturas. Nós vamos verificar se nas estruturas tem fissura. É interessante falar de estruturas porque a gente já ouviu as pessoas falar que não é possível analisar uma estrutura, não é possível verificar o estado dela, mas a estrutura fala com a gente, né? Um dos itens que a gente verifica são a presença de fissuras, e através exatamente dessas aberturas, dessas fissuras, trincas ou rachaduras, que a estrutura fala com a gente, fala que alguma coisa de errado está acontecendo ali. Então nós verificamos
a presença de fissuras. Nós encontramos, inclusive, algumas fissuras, destacamento, desagregação, né, de algumas peças estruturais. Verificamos se a presença de armadura exposta, corrosão consecutivamente, né, eflorescência em algumas estruturas, entre outros problemas aí estruturais. Então é interessante a gente saber, né, por que acontece isso, como que acontece, por que ocorre uma fissura ali, olhando a fissura a gente consegue entender mais ou menos, principalmente se a pessoa tem experiência, qual é a causa daquela fissura ali, então como que a gente vai tratar. Com a corrosão é a mesma coisa, se a gente vê ali uma corrosão, pode ter a presença de água, pode ter várias anomalias ali, vários agentes que agridem ali a estrutura que causa a corrosão. Então é muito importante a gente conhecer todas essas manifestações patológicas aí para a gente poder fazer uma inspeção predial boa e interessante para o nosso cliente. Faz parte do elemento das estruturas também a gente verificar se o quesito subsolo, né, principalmente também a fundação, as paredes de contenção, se existir subsolo. Então a gente verifica se tem algum recalque, se tem algum problema de contenção ali, porque é muito importante a gente verificar também esse item, que também envolve as estruturas. A contenção aí é um item principalmente que apresenta muito problema com infiltração, né? E aqui no edifício que a gente estava inspecionando, a gente se deparou com problemas de infiltração ali, que já tinham sido solucionados pelo cliente, mas a gente viu algumas partes que voltaram. Então a contenção ali nas edificações com subsolo são itens importantes ali. Acabei de ficar sabendo que o gol foi do Flamengo. Que merda, hein? E então o terceiro tópico, né, a gente verifica as vedações. O que seriam as vedações? Seriam as próprias alvenarias, paredes da edificação. Então a gente vai verificar a mesma coisa, se tem a presença de fissuras, trincas, eflorescências, saponificações, infiltrações, irregularidades como falta de esquadro, prumo, nível. É claro que esses últimos itens, se uma parede estiver fora de prumo, a gente só vai atestar ali no laudo, né? Mas assim, a gente sabe que na prática isso vai ser bem difícil do condomínio regularizar essa situação, né? Até porque se não tiver nenhum problema estrutural, não é um item assim muito agravante, né? E na alvenaria também, né, a gente verifica a presença de fissuras, né? As fissuras indicam algum problema ali. E a gente encontra muita fissura em alvenaria. E é interessante que aqui na cobertura tem uma plantinha aqui, né? Percebeu isso? Eu percebi. E você percebeu também que está saindo do ralo? Do ralo que tá... Caraca. A gente precisa tá quase uma árvore isso aqui. Precisa anotar isso. Tá quase uma árvore, porque a gente percebe aqui que, inclusive, eu tô pisando aqui, o ralo ele tá com alguns problemas, né? Com falta de limpeza. Então, a falta de limpeza num ralo, a falta de limpeza no ralo, esse assoreamento que a gente fala, né, a sujidade no fundo, diminui a altura útil desse ralo, que também vai diminuir a sua capacidade de transporte de água, né? E aí, com isso, também surge aí o problema de matinhos. Matinho bonitinho aí. Aí, o quarto tópico em relação aos revestimentos, né? Por exemplo, os forros. Os forros, se houver forro, né, a gente verifica problemas como deformações, desencaixes, entre outros problemas considerados mais estéticos. Fissuras também, eu sempre falo da fissura. E parede, mas a gente já falou de parede, de vedação? O que é visto nesse item mais profundo aí? Seria como se fosse parede de drywall, né? A gente pega, como é um revestimento, a gente pega mais parede de drywall, ou então a próprio revestimento na parede, ou revestimento cerâmico, ou revestimento de pintura. Então a gente tem que verificar o revestimento da parede, mas não só da parede, como também do piso, né? Se tem problemas ali, como soncavo nos revestimentos cerâmicos, desplacamento de revestimento cerâmico, microfissuras na pintura, problemas de bolhas na pintura, de umidades na pintura, enfim, a gente tem que reverificar esses problemas aí no revestimento, tanto de paredes como de pisos, assim como o forro, que é o revestimento do teto. Aqui a gente verificou muito a presença de fissuras no piso, né? No piso de cimento, porque
Tem a junta tá ali, mas o pessoal não faz manutenção nas juntas, e essa junta ela precisa de manutenção para absorver essas movimentações que elas estão justamente para isso, né? E se você não faz a manutenção, ela fica rígida e aí aparecem fissuras no lado. Nós também verificamos bastantes fissuras nas fachadas da edificação, tanto na fachada principal, né, a fachada frontal, como a posterior, lateral direita, lateral esquerda, né, os 4 panos do edifício. A gente verificou algumas fissuras por movimentações higrotérmicas, principalmente higroscópicas também, e que a gente atestou nesse laudo, porque a fachada também é muito importante, nós fazemos a verificação e principalmente uma inspeção visual dela. É interessante para quem quer se especializar em inspeção predial comprar um drone, né? É bem caro, mas é bom para você fazer melhor essa inspeção ali da fachada, para você fazer uma imagem, um vídeo mais interessante para você analisar essas fissuras, esses problemas, esses fantones. A gente ainda não tem o drone, mas nós utilizamos o binóculos para verificar alguns itens, né, mais distantes ali perto de onde nós estávamos, né? E aí a gente já aproveita a verificação da fachada para observar as esquadrias, né? Se tem algum problema ali no desnivelamento de janelas, se tem vidro quebrado, que pode comprometer a segurança dos usuários dos transeuntes lá embaixo. Caraca, isso é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa pode fazer, né? Abre e fecha a janela lá, caraca, tá emperrando aqui, não tá? Isso é uma coisa bem simples que qualquer pessoa consegue fazer, até os torcedores do Flamengo. E os torcedores do Flamengo podem fazer isso? Podem abrir a janela para soltar fogos? Então, tá bom. O próximo item, né, que inclusive é um dos bem críticos numa inspeção predial, que é a impermeabilização. Então a gente verifica tudo na impermeabilização. A gente verificou infiltrações, problemas na impermeabilização da laje de cobertura. Como aqui é um terraço, não tem telhado, né? A terraço é quando a cobertura ela não tem telhado, então a laje ela tem que ser impermeabilizada. Então essa laje de cobertura ela deve ser muito bem feita a sua manutenção para que o sistema impermeabilizante ele permaneça atuante ali e funcional, para que não tenha problemas nos pavimentos inferiores. E aqui é interessante que aqui tem impermeabilização. Aliás, aqui tem praticamente todas as coisas que necessitam uma edificação. Só que falta realmente manutenção. E se você não tem manutenção, significa que você não tem nada. Praticamente o que você fez ali vai ser inútil. Igual aconteceu aqui, né? Tava com a impermeabilização tudo certo, mas tá cheio de fissuras, praticamente não existe. E isso vai causar infiltração nos pavimentos para baixo ali, e isso vai causar outros problemas como corrosão, enfim. Tem muito problema aí que pode causar por erro de impermeabilização. A gente viu aqui, estamos vendo, porque a gente está na cobertura agora, alguns ressecamentos, craquelamentos aqui do sistema de impermeabilização, justamente por essa falta de manutenção. Muito tempo o impermeabilizante atuante aqui, recebendo sol, chuva, ele realmente resseca e acaba causando esse craquelamento. Outro item agora é a hidráulica, né? É interessante verificar. A hidráulica ela fica bem escondida quando você vai fazer uma inspeção predial. Então, quando você vê ela, né, por exemplo, no subsolo ou lá na laje superior, lá onde está o reservatório superior, então é importante fazer essa inspeção ali para verificar se não tem vazamento no reservatório, nas instalações, verificar a cor, se está pintada as tubulações ali de água fria, de esgoto, de água pluvial, conforme obedecendo a norma ali que indica a cor para cada tipo de tubulação. Então isso é um dos itens que a gente precisa verificar nas instalações hidráulicas.
Falando das instalações hidráulicas, temos que observar também outro tipo de instalação, são as instalações elétricas, né? Então temos que verificar ali se, principalmente nas áreas comuns, se há ausência de lâmpadas, se há lâmpadas queimadas. É outra coisa que qualquer leigo consegue fazer, né? Olhar, tem uma lâmpada ali. Inclusive, foi até engraçado isso que aconteceu, que o sensor de presença do terceiro pavimento aqui foi alegado que ele não estava funcionando. E aí a gente simplesmente chegou lá, né, e pegou com a mão mesmo, desrosqueou, tirou a lâmpada e colocou ela de volta e voltou a funcionar o sensor de presença, a lâmpada ali, o sensor de presença voltou a funcionar, a ligar a lâmpada. Então, o Igor já queria pedir um aumento no serviço aqui porque ele solucionou o problema dele. Era um problema que o pessoal tinha falado na entrevista preliminar. E aí a gente doou sangue para resolver esse problema. A gente teve que levantar o braço, tirar a lâmpada, colocar de volta. Então, suei sangue, eu vou pedir um aumento aí nesse serviço aí, um adicional, um aditivo. A galera tá doida ali. Agora temos luz. Agora temos... o pessoal, até que enfim, graças a... Só a RV vir aqui que o nosso problema é solucionado. Né? Todos os problemas são solucionados. A gente tem que verificar também os quadros de energia, né, principalmente o geral no centro de medição. E para isso, é muito importante, você que está ouvindo, para entrar no centro de medição, você tem que ter um conhecimento da NR10. Então, tome muito cuidado ao realizar uma inspeção predial, que você precisa entrar ali no centro de medição, né, com disjuntores ali de alta corrente, né, cabos de seção nominal grandes. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa parte que é a instalação elétrica. E você tem que verificar também a organização ali dos quadros, né? Verificar se de fato tem DR ali, verificar se tem DPS, enfim, você tem que verificar a organização ali daquele quadro, como está o estado dos disjuntores, dos cabos, porque eles também necessitam de manutenção, eles também necessitam de aperto ali no disjuntor ali para apertar o cabo, enfim, isso também é importante. E falando da elétrica, a gente também tem que partir para a parte mecânica, né, que envolve um pouco um conceito de elétrica também, onde nós verificamos os elevadores, né? A gente verifica todo o sistema ali dentro da cabina do elevador, como os botões de acionamento, se a porta da cabina está... se ela está em movimento, se não fecha totalmente, por exemplo, se tem falta funcionamento do alarme, isso não é verificado, não é inspecionado constantemente, mas deve ser. Imagina que acontece algum problema no elevador e o alarme não está funcionando, o interfone, a iluminação não está funcionando, então isso deve ser inspecionado, né? Se, por exemplo, há um desnível no piso entre a cabina e o pavimento, que isso pode causar acidentes, e quando o elevador ele para e ele não está nivelado com o piso na hora de descer. Então a gente tem que observar isso, bem como também a casa de máquinas que não pode estar obstruída, o poço do elevador, enfim, é um item que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é um meio de transporte o elevador, então vai envolver pessoas ele constantemente, tráfego de pessoas, então é um item, é claro que todos são importantes, mas o elevador é realmente primordial. De instalação elétrica, outro ponto importante que precisa ser inspecionado é a parte de ar-condicionado, né? A gente precisa verificar ali como está o estado do ar-condicionado ali. É que esse edifício aqui, ele não tem. Aliás, a gente fez o projeto aqui, a gente fez um redimensionamento elétrico aqui dessa edificação para que agora eles possam instalar ar-condicionado nos apartamentos, mas para isso eles precisam reformar a instalação elétrica. Outros itens que verificamos em relação à elétrica foi a ventilação e a exaustão mecânica, os motores elétricos da edificação, as bombas hidráulicas, enfim, toda essa parte elétrica que também envolve mecânica nós inspecionamos. Outro item também que a gente verifica é a cobertura, aliás, aonde a gente está, né? A gente verifica ali se tem deformações excessivas ali na cobertura, verifica se tem umidade na estrutura, enfim, deslocamento, se existe corrosão ali, entre outros itens importantes que a gente precisa verificar ali na cobertura.
Assim como nós verificamos a cobertura e nós estamos aqui na cobertura, né, a gente aproveita e verifica o sistema de SPDA que eu comentei para vocês, que nós fizemos um laudo separado, né? Então nós verificamos ali os captadores, né? O captor do tipo Franklin, nós pegamos e vemos o terminal aéreo, as barras chatas, todos os equipamentos metálicos da cobertura, como antenas, chapas, eles devem estar interconectados nesse sistema de aterramento, né, no SPDA, e aí a gente já aproveita que está na cobertura e vê tudo isso. E a gente também verifica ali a caixa de inspeção do aterramento, né? A gente verifica lá se realmente o aterramento está conectado ali na caixa de inspeção, na arte de aterramento, também é um ponto importante aí. É difícil encontrar, né? Que a gente demorou um pouco para encontrar a caixa de inspeção ali do aterramento, mas a gente encontrou. Outro item em relação ao combate a incêndio, né? E aí a gente não vai prolongar muito nesse item porque a gente poderia fazer um podcast, se vocês quiserem, só sobre AVCB. É verdade, a gente pode chamar alguém para falar só sobre AVCB. Aí a gente pode falar sobre os extintores. A gente viu aqui, mas é uma inspeção mais básica do que faz no AVCB, né? Então a gente verifica se os equipamentos estão em dia, né? Como os extintores, né, os hidrantes, as mangueiras, né, saída de emergência, as portas de saída de emergência. Se tiver sprinklers, que são os chuveiros automáticos, nesse caso desse edifício não tinha. Enfim, a gente verifica tudo isso. É que residencial não tem mesmo, mas aí é comercial, hotel, essas paradas aí, tem tudo. Outro pavimento, vamos chamar assim, da edificação que a gente faz a inspeção, é a área de lazer ali no parquinho, ali na sala de jogos, ali na piscina, que o Igor tava doido pra pular lá. Ele falou que era melhor inspecionar nadando, que dá pra ver ali se tem problema no revestimento e tal. E de fato é uma boa ideia. Tava lá, a gente verificou um problema ali de desplacamento de um revestimento cerâmico ali na piscina, que ele tava no fundo da piscina. Eu queria salvar as pessoas que estivessem ali, poderiam se machucar. Eu queria pular ali, né, pra tirar o revestimento. E a gente tava bravo porque hoje tava um dia de sol, né, agora já tá mais tarde, não tá, mas tava um dia de sol e não tinha ninguém na piscina. A piscina super da hora ali, tinha um pouco de sujeira que a gente teve que colocar, alertar no laudo que a gente vai colocar, mas não tinha ninguém na piscina, cara. Que vida é essa? Também não tinha ninguém no playground, né? Na área das crianças ali. Nós passamos lá no playground, porque tem que verificar como os equipamentos são de madeira, tem que verificar se tem farpas, tem que verificar se há desaperto nos parafusos, um item muito importante ali para as crianças, né? Que também a gente verificou a quadra esportiva, alguns probleminhas ali na quadra, como desnivelamento no piso, desgaste na pintura do piso, alambrado enferrujado, enfim. A gente tem que verificar também o conforto aí para as crianças. E a quadra ali, aliás, toda a área que tem metal e tal, precisa ser aterrado, né? Ali como a quadra tem aquelas grades ali, elas precisam ser aterradas também, então é outro ponto que precisa ser inspecionado. E por fim, né, o item que nós verificamos, né, o salão de festas. A gente entrou e verificou, que aí também deu vontade de ficar lá, porque o salão de festas desse edifício aqui é bem legal. O salão de jogos, academia, né, tem edifício que tem academia, a gente tem que verificar. Então tudo isso para o conforto das pessoas. Mas não verificar o equipamento lá, deixa eu ver se supino tá bom. É verificar o cômodo, né? A gente verifica ali a vedação, a estrutura, a elétrica, enfim. Você falou o quê? Supino? O supino é um tipo de... É aquele negócio que levanta? Peito. Eu nem aguentaria pegar isso aí também. Pro peito. Enfim, e a gente falou tudo isso, e aí a gente ressalta a importância, né? O quão é importante a gente fazer a manutenção no condomínio, a gente fazer a manutenção no edifício. A inspeção predial, ela deve ser feita, se tiver manutenção ou não,
né? Inclusive tem que ter, não tem essa opção de não ter. Mas a inspeção predial ela deve ser feita, ela tem validade, mas a manutenção ela ajuda a inspeção predial, a inspeção predial ajuda a manutenção. Enfim, eu chamo bastante atenção porque é um item primordial, envolve a saúde e segurança de todos os usuários que ali habitam. É porque no nosso laudo de inspeção a gente vai falar de todas as anomalias que a gente encontrou, né? Então a gente vai falar, ó, essa aqui precisa solucionar imediatamente, essa aqui não precisa. Então o dono do imóvel ele vai saber quais são os problemas que tá na edificação. É igual você vai no médico e faz o check-up lá, é a mesma coisa. Você está se prevenindo de acontecer alguma coisa mais grave na edificação que será mais cara. Então a inspeção predial serve justamente para isso. Posso ser sincero, meia hora de podcast aqui. A gente, como eu falei, faz mais de 12 horas que nós estamos trabalhando. Espero que você tenha gostado desse podcast, né? Uma inspeção predial aqui na prática. A gente nem saiu aqui, a gente tem que descer para baixar. Aliás, a gente vai deixar uma enquete aqui. Aí a gente vai perguntar, você gostou desse tipo de conteúdo, de podcast? Aí você responde sim ou não aqui embaixo. Aproveita e se inscreve aqui na... seguir? Eu tô cansado, eu já tô no meu pico. Aproveita e segue a RVCast aqui. Ou se quiser se inscreve também, porque quem manda na sua vida é você. Então se inscreve no canal do YouTube, porque nosso podcast também tá no canal do YouTube, né? Eu falei se inscreve porque de repente a pessoa tá ouvindo no YouTube. Tá vendo no YouTube. Eu transformei um erro em uma oportunidade para divulgar. Curte. Então já faz o que tem que fazer aí, ajuda a gente, né? Entregando conteúdo aqui mesmo morto de cansado. Pra você ter ideia, eu tô deitado no chão. Tá deitado no chão. Então a gente está indo nessa. Vamos lá que a gente ainda tem que chegar em casa, descansar um pouquinho para amanhã fazer mais conteúdo para vocês. Então, gente, esse foi o 27º episódio da RVCast, um pouco diferente. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.